sabes as nossas necessidades e nós cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando daquilo que é necessário para a nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos transforme a Tua vontade, Senhor, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, que a fé, Senhor, seja gerado dentro de nós, que é o fruto do Teu Espírito. Pai amado, nós precisamos, nós carecemos da Tua presença, Pai. Se faz presente nessa noite de uma maneira poderosa, trazendo, Senhor, a Tua palavra para nos alimentar, nos dando fortaleza, Senhor, nos fortificando, nos capacitando para fazer a Tua obra. Que nós venhamos, Senhor, ter a necessidade de Ti, Senhor. Que nós venhamos colocar o Senhor como prioridade. Pai, ser com aqueles que estão enfermos, trazendo saúde para a vida deles. Ser com aqueles, ó Deus, que precisam de um trabalho para sustentar a sua família. Ser com aqueles que estão fracos, Senhor, fortalecendo aqueles que estão caídos, que o Senhor os levante. Senhor, recebe o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, vamos adorar o Senhor com o pastor Júnior. Amor de Deus. Vou cantar um hino, vocês não conhecem, mas é um hino bonito, pelo menos eu acho. Amor de Deus. Eu vivia perdido no meu caminho. Procurei o teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando antes só havia amargura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. É por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, por isso te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Mudaste o meu pranto e o meu lamento em gozo. Todos meus sonhos tornaram-se realidade. Tu me olhaste com olhar de amor e ternura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. É por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo, e por isso eu te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar.
Por isso que te amo, Senhor. Daste minha vida e o meu coração, e nova criatura iniciou. Por isso, Senhor, eu te louvo. Por isso te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Glória a Deus, Jesus é bom. Glória a Deus. 400. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém. Em Jesus, vivendo cada dia. 400. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, Em Jesus, desço da paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na palavra. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus não adorável. Em Jesus, o mal não temerei. só em Jesus. A graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, Minha alma é bendita. em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. em Jesus, Meu barco rumo ao norte. em Jesus, Eu sempre hei de vencer. plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando Aleluia ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor. meu Senhor. Como os anjos teu louvam, eu também o louvarei. Entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim. Pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus Foi para a glória, mas um dia eu verei. entoando aleluia Ao meu rei, oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. como os anjos teu louvam, Eu também eu louvarei. entoando Aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso salvar, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando por favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória
com Jesus, pois é digno de de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo Israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Jesus é bom. Vamos ao 84? Glória a Deus. Com perfeito coração. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão na convenção com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi
Obrigado. Eu acho esse louvor muito bonito. Glória a Deus. Aliás, todos os louvores da harpa são bonitos. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos de número 16. A maioria daqui já sabe, mas como o irmão Luiz e a irmã Fátima estão conosco há 4 meses, né, já? 3 meses, né? E pode ser que eu ainda não tinha, a gente não tenha falado isso. Salmos, ele não tem capítulos. Já sabe, né, irmão? Salmos são números, porque ele é um inário. Salmos, ele é um inário. Ele não tem capítulos, ele tem números. Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 116. Também não tem versículos, ele tem versos. Verso de número 1, verso de número 2, verso de número 3. Isso aí eu já tinha falado aqui, né? Todo mundo lembra, né? Salmo de número 116, a partir do verso 12. Isso, 116. 116. Salmos de número 116, a partir do verso 12. Amém? Que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, verdadeiramente tomar o cálice da salvação e te agradecer, Pai, diariamente, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. A única coisa que nos resta é aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, né? E vivermos para Ele e cumprirmos aquilo que nós prometemos. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos a aliança, nós aceitamos os seus mandamentos e temos que nos esforçarmos para cumprir esses mandamentos no nosso dia a dia. Vamos ouvir o pastor Júnior louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Meus irmãos, vamos. Deus é bom. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu,
tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não. Ele não desiste, não. Ele não desiste, não. Ele não desiste, não. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, e na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não, 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 não. Ele não desiste, não. Ele não desiste, não. Ele não desiste, não. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi uma amor tão grande assim. Ele não desiste, não. Ele não desiste, não. É claro que também se pode. Até o teclado? Está vendo, Rana, que ele não morra de... Irmão Ulisses, está com oportunidade? Glorificado o nome de Jesus. Paz na igreja, irmão, na paz do Senhor. Na verdade, eu não tinha nada em mente, que hoje não deu para me ler a Bíblia, porque eu cheguei tarde, mas quando a pastora falou para me ler o
116, eu abri no 30 e me tocou para ler essa mensagem aqui. Exalta-te o Senhor, porque tu me exaltastes, não fizeste com que meus inimigos se apregassem sobre mim, alegrasse sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantei ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O corpo pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei, que proveitei ao meu sangue, que proveito há no meu sangue, quando desço a cova. Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, o teu piedade de mim, Senhor, a ser meu auxílio. Tomaste o meu pranto em folguedo, desastaste o meu pano de saco, e me vestiste de alegria, para que a minha glória a ti conte louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Agradeço a oportunidade. Você vê, irmãs, às vezes a gente vem sem ter nada na mente, mas pelo que eu estou percebendo, basta a gente abrir a Bíblia ali, que já tem um ponto mostrado para a gente ler, né? Obrigado. É desse jeito, né, irmãos? Vamos ouvir também a irmã Nenzinha. Glória ao nome de Jesus. Eu vou ler um versículo em seguida, eu vou contar o nome. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler Lucas.
Lucas 24, no versículo 13. Assim, naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 2 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam conversando a respeito de todo o que havia acontecido. Então, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando o caminho? Eles responderam: como um jeito triste, e um deles, chamado Cleópis, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam. Mas agora eu vou parar por aqui e vou cantar o louvor, o mesmo versículo de Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Ele se aproximou, não perceberam que era o mesmo Salvador. Fica conosco nessa lado, bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco nossa amada e bom Jesus. Fica conosco nossa amada e bom Jesus. Vamos ficar com eles, falavam a respeito de Jesus. O profeta poderoso e em obras, ganha dele todo o povo, aleluia. E eles, Jesus, ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado bom Jesus. Fica Da mesa partiu o pão e então a reconhecerão. Nele o gozo veio, Filho de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Ficou muito bom, mas... Maravilha. Vamos ouvir o irmão Renilson. Em seguida, a Josefa já se prepara. Josefa Gama. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com paz do Senhor. Glória a Deus. Para mim é motivo de grande alegria se encontrar aqui na presença de Deus, juntamente com os irmãos, para servir a Ele na sua beleza e na sua santidade. Glória a Deus. Muito bom quando a gente se reúne para juntos adorarmos a Deus, louvarmos a Ele e aprender da palavra de Deus, né? Porque esta palavra, ela é poderosa, ela transforma, ela liberta, ela dá vida, dá ânimo àqueles que estão desanimados e encoraja, né? Glória a Deus. Por isso é muito bom estar aqui na casa de Deus. Salmo número 18, e verso 2: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele é tudo isso para nós, né? Ele é tudo, glória a Deus, porque Ele é grande em nossas vidas. Ele é quem nos liberta. Ele é a rocha, é quem estamos firmados, glória a Deus. Essa rocha fala de imutabilidade, firmeza e fidelidade a Deus. Ele é um lugar inabalável, um lugar seguro, um lugar onde a gente pode se esconder, né? Glória a Deus. Uma certa vez ele disse para Israel, né, que como ele queria guardar a Israel como a galinha agasalha os seus filhos debaixo das suas asas, né? Nós vemos que ela a rodeia, coloca ali debaixo e guarda ali de todo perigo, da chuva, de algum inseto, de alguma coisa, ela está guardando. Então Deus, Ele quer nos guardar a todo o momento, né? O salmista ainda diz: Ele é a minha fortaleza. Indica Deus como um lugar elevado e seguro, um refúgio contra qualquer perigo. Glória a Deus. Isso é o nosso Deus. Ele guarda aquele que nele confia. Ele está pronto a servir, né? Ele está pronto a trabalhar. Ele é para trabalhar para aquele que nele confia. Então vale a pena a gente confiar no Senhor. Era isto que o salmista fazia. E ele dizia também que Ele é o meu libertador, aquele que me tira do perigo, que me salva. Pois o salmista Davi, ele tinha acabado de passar um processo muito difícil. O rei Saul, que outrora era muito amigo de Davi, estava ao lado de Davi, guerreava junto com Davi, agora o caçava como seu maior inimigo. E Davi fugia pelos montes, pelos lugares difíceis, mas a confiança dele estava no Deus de Israel. Glória a Deus. Esses exemplos nós devemos tomar. A nossa vida tem que ser baseada nessas coisas, irmão. Temos que estar firme, mesmo em meio aos problemas, em meio às dificuldades, naqueles momentos mais difíceis. Nós dizemos que o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso libertador. E também o salmista dizia: Ele é o meu escudo.
todo soldado que ia lutar, ele tinha um escudo para se defender. E o salmista dizia: o Senhor é o meu escudo. Por quê? Porque ele protegia e protegia ativamente, assim como um escudo protege o guerreiro numa batalha. Deus estava com Davi a todo momento. Não é em vão que ele disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Davi, ele tinha um coração voltado para Deus. Davi, ele servia ao Senhor com alegria. Davi, até nos momentos que ele pecava, ele era muito homem para reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falha, se humilhar diante de Deus, pedindo perdão, e Deus o exaltava, porque aquele que se humilha a Deus, ele exalta. Então, a todo momento que você pensar em se exaltar, se humilhe perante o Senhor. Glória a Deus. Ele também ainda diz que ele é a minha força e a minha salvação, a origem da força para vencer, representando a vitória dada por Deus. A vitória vem de Deus, né? Muitas vezes a gente olhamos para um lado, para o outro, não encontramos saída. Mas quando a gente confiamos em Deus, Ele abre porta até mesmo na onde não tem. A Bíblia fala uma história de um certo rei, o rei Senaqueribe, que tinha 180, quer dizer, numa noite só o anjo matou 185 mil deste rei, que queria lutar contra o povo de Deus. Mas quando Deus está com o seu povo, Ele destrói todos os argumentos, Ele destrói toda a força do mal e nos capacita para vencer. Isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. Alto refúgio, né? Alto refúgio, uma torre alta de segurança, de onde se tem visão ampla e proteção superior, né? Davi, ele dizia, ele é o meu refúgio, um alto refúgio, né? Do alto ele conseguia enxergar todas as coisas. Como ele servia o Deus que era o seu refúgio, ele conseguia ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, esse salmo escrito após Davi ser liberto de Saul e outros inimigos, o salmo é um hino de ação de graça. Está vendo? A mesma palavra que a nossa irmã falou esses dias, falou hoje. Ações de graça, agradecendo a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. Todos os dias nós temos motivo para agradecer a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida, pelos livramentos que Ele nos dá, que muitas vezes temos livramento que nem percebemos. Então Ele está conosco a todo momento, né? O salmo é um hino de ações de graça, né? Que demonstra como a fé em Deus traz segurança completa. A aplicação aqui para o dia de hoje é que em meio às aflições, Deus é a melhor defesa, e o socorro presente fortalecendo a fé de quem nele confia. Deus é a melhor defesa para aquele que nele confia, é o melhor socorro. Então corra para Deus, se defenda em Deus, se esconda em Deus, esteja nele, e Ele vai continuar nos ajudando. Que Deus nos abençoe. Irmã Josefa Gama. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Eu vou ler Daniel, capítulo 2, verso 18 até o 19, que diz assim: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segundo segredo, a fim de que Daniel e o seu companheiro não passasse com o resto
dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Daniel confiou em Deus, né? E Deus revelou aquilo que era impossível do homem saber. Irmãos, vamos tirar aqueles minutos de oração. Antes de vocês dobrarem os joelhos, eu queria pedir para vocês continuar orando, né? Pela construção do templo. A gente fez um pinguinho, né? Que é do que nós temos para fazer. E daqui para frente vamos ter que batalhar em oração, né? Com fé, na certeza de como Deus respondeu a Daniel, Ele vai nos responder. Então assim, é só a gente confiar. Jesus disse assim, tudo. Ele não disse alguma coisa. Ele disse, tudo que pedires, crendo, recebereis. Em outro lugar ele diz, tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então, todo o propósito nosso aqui na terra, dos cristãos aqui na terra, é exaltar, glorificar, proclamar o nome do Senhor, fazer com que o nome dele seja adorado e exaltado. Então, o nosso propósito de construir o templo não é para mostrar que nós podemos ou dizer que nós temos um templo bonito aqui. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, nós não temos condições nenhuma de construir esse templo. Mas se Deus construir esse templo, todos vão ver que Ele é o Deus Todo-Poderoso e faz, e fez, e continuará fazendo aquilo que nós não podemos. Então assim, depois desse templo pronto, erguido, acabado, a gente dando um culto de ações de graça, ainda tiver gente que não crê no poder de Deus, que não tem fé, que acredita que foi alguma outra coisa e não Deus, aí sinceramente, viu, eu digo, vai tudo para o inferno, porque realmente não tem mais condições não. Porque depois de um milagre desse, a pessoa continuar sem crer, como é que vai abrir o coração para que crê que Deus é o Filho que Jesus é o Filho de Deus e que Ele faz o impossível? Uma pessoa que não crê no impossível, como é que vai crer para a salvação? Não tem como crer para a salvação, né? Então assim, o nosso objetivo é que o nome do Senhor seja exaltado. E eu creio, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. E eu também creio que quem está aqui tem fé. Tem certeza de que aquele templo ali vai ser erguido. Domingo nós fomos para um culto numa igreja que tem 14, 15, foi 25 ou foi 30 que eu falei? 30, não foi? Ela tem mais ou menos, eu contei assim, deu 14 por 30. 14 por 30. Eu contei a quantidade de assentos que tinha, era 308 assentos. A nossa vai ser 10 por 20. 10 por 20, mas vai ter menos 4, dá 4 ou 3? Menos 3, dá 17, né? Então vai ser 10 por 17, porque 3 é o púlpito. 3 metros, vai ser de púlpito. Então vai ficar 17. Então vai dar o quê? Umas 200 pessoas, mais ou menos. Irmãos, eu estava esses dias orando a Deus e dizendo, Senhor, por mais que eu tente ver de outra maneira, eu não consigo tirar aquela imagem que está desde a primeira vez, a igreja,
aquela imagem do templo, porque na minha mente eu já vi esse templo pronto. Na minha mente, desde quando a gente começou a falar, não tinha nem terreno, mas quando a gente começou a falar em construir o templo, na minha mente já se formou o modelo do templo, tudo. Então assim, por mais que queira fazer diferente, eu não consigo. Ele pode até ser feito, né? Mas assim, na minha mente, eu não consigo visualizar de forma diferente daquilo que eu visualizei a primeira vez, quando e coloquei no papel. Ei, meninos, é a Sarinha. Então assim, eu creio que nós vamos construir. E com o risco de quando depois que a gente construir o templo, que as pessoas virem o templo bonito, dizer assim, né? A gente até já pensou nisso. Aquele povo lá não precisa de oferta não. Olha o templo que eles construíram. Mas eu não me preocupo com isso, porque quem cuida de nós é Deus. Então, se Deus quer que a gente faça um templo para a glória dele, ele não vai permitir que as pessoas deixem de ofertar para que a gente faça a obra dele. Então assim, eu creio dessa forma, né? Se a gente for pela lógica, se a gente for ter medo do que as pessoas vão pensar, de que as pessoas vão achar que nós temos dinheiro, a gente não faz nada. Então assim, a gente tem que confiar e crer em Deus, porque se a gente for olhar para o que o homem pensa, para o que o homem diz, sem saber das coisas, sem saber o que tem por trás, a gente não faz nada. Mas eu creio que é o Senhor que está fazendo esse templo, é Ele que vai dar as condições, porque nós não temos. Tudo que nós temos agora em conta é 11 mil e alguma coisa, porque 4.900 já foi pago, tinha 16.500, né? 4.900 já foi pago ali, deu 4.900, a gente já pagou. Então assim, só uma carrada de tijolo é 7.500, uma carrada de tijolo, 7.500, 10 mil tijolos. O rapaz disse que o caminhão vem com 10 mil tijolos, não foi isso, pastor? Então assim, o cimento está R$40, 45 é? R$45, ferro vai pegar até umas horas, que quando eu penso, eu digo, Jesus, eu não quero nem pensar. E não está barato, nada está barato. Então assim, então no caixa só tem 11 mil e alguma coisa. Aí 11 mil e pouco. Então assim, mas nós não dá nem para comprar o material para começar a sapata. Então orem para que Deus levante recursos. Orem para que Deus toque no coração das pessoas que têm condições para ofertar, para que a gente consiga dar continuidade nesta obra. Porque a gente vai fazer por etapa, né? Vamos fazer primeiro o alicerce e a sapata, e depois a gente ora a Deus para que Ele continue enviando recursos para a gente ir fazendo aos poucos. Mas coloque essa causa perante o Senhor, porque a igreja orando, crendo, o Senhor faz. Tenha certeza, irmãos, de que Ele faz. Amém? Vamos orar aqueles minutos de oração. Aqueles que puderem, fica de joelho. Quem não puder, fica sentado. E crianças, vamos ficar caladinhos, né? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, vai fazer. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, Senhor, pelas famílias, pelas crianças, pelos adultos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu acredito, nós acreditamos que o Senhor não nos deixará só, Senhor. Traz para próximo de nós, Senhor, aquelas pessoas que irão se converter. Repreende o olho grande, Senhor, a inveja. Repreende os críticos, Pai, desta obra. Para a glória do teu nome, Senhor.
Senhor, aqueles que nos caluniam. Pai, para a glória do teu nome eu te peço, pelo Maquitéria, a sua família, Senhor. Dá força à tua filha, ânimo, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu rendo de graças pelo Rian, pela vitória, eu rendo de graças, Senhor, por cada um dos adolescentes que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. José Facão, sua família, seus filhos, o Everson, a Nicole. Pai, em nome de Jesus, dá saúde, Senhor, aquele que precisa de saúde, cura da coluna, Senhor. Cura, Senhor, cada um dos irmãos que estão enfermos, está aqui, irmão, fala, irmão, diz, cura tua filha, Senhor, para a glória do protege teu filho, irmão Luiz, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, te peço, te rendo graça de novo, pela irmã Josefa Maria, Senhor. Segura ela nas tuas mãos, Pai, para que ela possa vencer as lutas. Pai, em nome de Jesus, a pessoa que foi chamado, Senhor. Dá compromisso com teus filhos, com o grupo, Senhor. Dá compromisso de verdade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa minha mãe, Senhor. Sua família. Que eles possam vir aceitar o teu nome como Salvador. Abençoa minha esposa, Senhor. Cura ela dessa enfermidade da coluna, do braço, do joelho. Chega aonde for, Senhor, coloca uma ajuda nova, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, age para que o crescimento da igreja aconteça de maneira profunda, intensa, grande, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda o irmão Cícero onde ele estiver, Senhor, a sua família. Tu sabe que nós conhecemos com saudade dele, Senhor. Abençoa eles, Senhor. Sua família, desperta Maria, Senhor. Aquelas pessoas que já tiveram aqui, Senhor, para o mundo de muito mais. Abençoa a Dona Lia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a Vitória. Pai, para a glória do teu nome, abençoa o Everson, Senhor. Dá interesse cada dia mais a esse jovem que vai estar na tua casa. E sabedoria aos pais para guiá-los. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te rendo graças, meu Deus, pela Alcione. Abençoa ela, Senhor. Que ela sinta o desejo de aceitar a ti como Salvador. Guarda ela de todo mal, de toda enfermidade, Senhor, guarda ela. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Pai, eu quero te render graças pela vida do pastor Erickson Rafael, Senhor, que vai estar conosco. Ele e a sua esposa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, daquelas pessoas, os irmãos lá em Rosa do Chico, meus irmãos lá em Serrote do Babicão. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, ajudando, protegendo. Abençoa, Senhor, a Randa. Firma ela, Senhor, nos teus caminhos. Salva os pais dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Anne. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles crentes que estão ausentes, Senhor. Tenha misericórdia. A irmã Vanessa pediu para orar, Senhor, para ela gerar uma criança e depois que gerou sumiu, Senhor, tenha misericórdia dela. Pai, em nome de Jesus, ajude, Senhor. Ajude para que essas pessoas possam ter compromissos contigo. Pai,
apesar de todas as lutas e batalhas, o Senhor está conosco. Abençoa a construção, Senhor, levante pessoas para contribuir com 100, com 200, com 50, com 30, com 10, para a tua obra, para que nós possamos avançar, Senhor, na construção do templo. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Não nos deixe cair em tentação, como diz a tua palavra, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. Vem, 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 Espírito Divino. Vem, 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 opera hoje aqui. Há poder aqui, há poder em mim. Vem, 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 Espírito Divino. Só entra lavado no sangue. Só entra lavado no sangue. Não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 4. Primeiro, segundo a Crônica, Êxodo e Neemias. Exatamente como é isso. Eu quero até lembrar os irmãos já se lembrando. Nós vamos fazer a partir de maio, meu Deus. É maio. A partir de maio, né? Mais um rodada de sorteio. Aí você já fica preparado. Nós vamos fazer mais uma rifa. Desta feita, estamos lutando para fazer uma rifa da seguinte maneira. Primeiro prêmio, celular, e o celular foi o primeiro? O celular vai ser um celular muito bom, aliás, eu quero muito ganhar, mas eu não posso. O celular vai ser um celular muito abençoado, viu, senhor? Você consegue vender facilmente uns 50 rifas. Então, primeiro prêmio é o celular, segundo prêmio será o gado, o bezerro. Segundo prêmio será um bezerro. Senão eu estou vendo a possibilidade de ficar para mim. Segundo prêmio, um bezerro. Terceiro prêmio, R$500. E só por R$10, irmão. Eu fico agoniado que eu não posso comprar. Primeiro, segundo, terceiro prêmio, um celular, bezerro e R$500. Você não pode ficar de fora, de hipótese nenhuma. E tudo vai para a construção, absolutamente tudo. Se não tiver ninguém, até eu vou ser servente de pedreiro. Rapaz. Meus amados irmãos, Neemias, capítulo de número 1, versículo número 4. Quem achou diz amém? Amém. Tendo ouvido estas palavras, assustei-me. Ainda bem que os irmãos estão atentos. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias.
ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Irmãos, esse texto de Neemias, irmã Quitéria Donato, se fala sobre construção, sobre uma missão, sobre um propósito, sobre um chamado de Deus. Vocês sabiam que Deus não chamou Neemias? Deus não chamou Neemias? Não, pastor, não. Quando Neemias soube da situação que estava em Jerusalém, Neemias, vou só contextualizar para vocês, Neemias foi um homem que estava afastado de Jerusalém, sua cidade natal. Ele estava servindo a outro rei, estava longe de Jerusalém, mas a informação chegou para Neemias. Neemias, olha, Jerusalém está destruído. Jerusalém, acabou a história de Jerusalém, acabou a situação de Jerusalém. A Jerusalém está um fracasso. Aquela Jerusalém que você nasceu não existe mais. Eu, Neemias, você está distante, não pode fazer nada, mas eu estou lhe informando, Jerusalém já é. Quando Neemias ouviu isso, a primeira ação que ele fez foi sentar-se. Sentou-se. Qual a segunda coisa que ele fez? Chorou. Ação natural de alguém que recebe uma notícia grave. Sentar, chorar. Só que o texto diz que Neemias sentou e chorou por alguns anos. Tem ano não? Alguns dias. Irmão, o que indica que por mais que o processo seja difícil e lhe pegue de surpresa, quando você recebe uma informação negativa aqui, como Neemias recebeu, que a cidade dele estava um caos, destruída, já era, ele sentou-se e chorou por alguns dias. Só isso, alguns dias. O que indica que dá para imaginar, para dizer, um ato padrão do povo de Israel, quando eles recebiam notícia triste, eles sentavam para chorar, 7 dias. E eu não afirmo categoricamente, porque eu não tenho autoridade para isso, mas acredito que por mais ou menos 7 dias, Neemias sentou, chorou. Só que quando ele senta e chora, ele diz, rapaz, essa vida aqui não é para mim não. Eu preciso levantar e agir. Aí o texto vai dizer categoricamente, e o que dá para a gente entender, que o propósito de Deus na vida de Neemias nasce através de uma dor, de um momento difícil, de uma situação amargurada. O propósito de Deus na vida de Neemias nasce através de uma dor. Depois de um choro, depois de um lamento, depois dele sentar para chorar, ele se levanta e por causa da dor ele toma uma decisão. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou esperando para ver o que vai acontecer. Eu vou tomar o meu posicionamento. Afinal de contas, eu sou judeu. Vocês estão entendendo ou está difícil? Entenda uma coisa, o propósito de Neemias nasceu da dor. Aí eu anotei aqui uma coisa, quem tem propósito com Deus, sente o que Deus sente. Irmãos, perceba bem, tudo que você, em todas as coisas, você tem um propósito com Deus. Quando vai bem, você fica feliz. Quando não vai, você fica angustiado, fica triste, fica para baixo. Fica, como diz o sertanejo, eu esqueci a palavra agora, mas fica meio... Quando o crente tem propósito com Deus, que ele vê que as coisas não estão acontecendo conforme ele sabe que Deus quer, ele fica perturbado. Mas Neemias nos ensina algo interessante. O que indica que Jeremias, quando chorou, ele chorou no secreto. Neemias, quando soube da informação, ele foi chorar, ele foi orar, ele foi pedir direção a Deus, ele foi perguntar a Deus o que era para se fazer. Na hora que o propósito de Deus na sua vida começar, primeiro, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, pergunte a Deus o que é que Ele quer que você faça. Tem uma coisa como convicção, em todo o propósito que Deus tem para a obra dele, para a casa dele, para o projeto dele, Ele conta com você. Ele conta porque Ele não nos colocou aqui de forma à toa.
não. Ele conta conosco porque existem muitas pessoas aí, mas poucas querem estar dentro do propósito de Deus. Porém, quem tem propósito é assim, como diz aqui antes, Neemias chorou secretamente para começar o propósito. Jeremias 29:11, quem puder ler aí. Jeremias 29:11. Josefa Pedro. Consegue não? Não é Deus. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. 29:11 diz assim: e falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor, deste modo: dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Deus chamou Jeremias e nesse chamado prometeu a ele quebrar todos os obstáculos que Jeremias tinha a enfrentar dentro de 2 anos. Quando Deus chama, meu amado, minha amada, ele direciona e tem ações que ele é tão tremendo que ele diz: não se preocupe, dentro de 1 ano, 6 meses, 2 anos, eu vou fazer algo sobrenatural em você, através de você, com você, para impactar essa geração, essa comunidade, esse ambiente. Deus dá a direção. É bom a gente perceber algo importante. Deus é quem gera propósito no coração do homem. O sofrimento que Neemias sentiu não era apenas emocional, mas espiritual. Um alinhamento de acordo com a vontade de Deus para restaurar Jerusalém. Deus levantou Neemias para restaurar uma cidade, um povo, uma nação, umas pessoas. A pergunta que eu faço para mim mesmo hoje é: para que Deus levantou a mim e a você? Para que Deus pôs neste lugar a mim e a você? Para que Deus lhe chamou? Afirmando categoricamente, chamou para um propósito. Cabe a você saber o propósito que Deus tem para você. E quando Ele direcionar dentro do propósito, Ele vai dizer para você como, quando, quanto tempo. Às vezes Ele diz: o propósito vai acontecer. Há um preparo. Quando Deus coloca alguém numa situação de propósito, há um preparo. Há renúncia. Quando Deus coloca alguém no propósito, há situações que nós temos que abrir mão para conseguir outras. Amados irmãos, entenda bem: quem não sente peso de propósito nunca viverá a grandeza da missão. Quando você abre mão das suas vontades para viver o propósito de Deus, você sente o peso da responsabilidade. Deus nunca vai dar propósito na vida de alguém para essa pessoa viver livre, leve, solto. Há um peso. Pastor, não estou entendendo, vou lhe explicar. Quando a gente é sozinho no mundo, eu falo isso como alguém que já conheceu mães que estavam solteiras e dizia assim: não, se amanhã tiver cuscuz para comer, amém. Se só tiver arroz, amém. Se só tiver um copo de caldo de feijão, amém. Quando tem um filho, você pensa assim? Não. Meu Deus, eu tenho um almoço para fazer amanhã, mas não tem feijão. Está faltando a carne. Eu não, por mim não, mas por meu filho. E aí, como é que fica? É mais ou menos o propósito, é mesmo assim. Quando você não tem um propósito na vida, agora quando você tem, esse teclado hoje também desmantelar. Quando você tem, a coisa muda. Quando Deus coloca um propósito em você, é diferente. Agora, irmãos, crente, como crente, precisamos ter esse propósito na nossa vida.
Chamado, quando Deus levanta, é para agir. Deus levantou Neemias para que ele liderasse uma comitiva para construir. Interessante que Deus não levanta pessoas nos dias atuais para destruir, mas Ele levanta para construir. Meu irmão, eu tenho um chamado, meu amado. Qual é o chamado que você tem? Eu não sei, mas eu tenho um chamado. Quando você entende que você tem um chamado e não sabe o que é, dobra o joelho, olha a Deus que Ele vai dizer a você qual é o seu chamado. Muitas vezes o chamado do crente não é diretamente para estar com o microfone na mão. Muitas vezes o chamado do crente não é, talvez, para estar fazendo uma função que requeira uma visibilidade. Mas não existe crente sem chamado. Não existe crente sem missão. Não existe crente sem Deus olhar e dizer: eu quero você para isso ou para aquilo. Não existe. Mas pastor, se todo mundo fizer algo na igreja, não vai ter gente para ouvir, vai estar todo mundo ocupado. Cada missão no seu tempo, na sua época, no seu momento. Mas você não veio para aqui para ficar desocupado. Não. Amados, primeira característica para o chamado de Neemias ter sucesso: ele era uma pessoa do agrado do rei. Primeira característica para o chamado de Neemias ter sucesso: ele era uma pessoa do agrado do rei. Nós estamos agradando ao rei, nós estamos agradando a Deus, nós estamos disponíveis para o rei. Primeira característica: ele era uma pessoa do agrado do rei. O chamado exige disposição. E Neemias, quando entendeu qual era o chamado dele, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Há um defeito brutal ao Senhor em todos os seres humanos que eu conheço. E quando Deus chama para um propósito, ele sempre arruma um justificativo. Eu acho que, eu penso que, eu acredito que não. Meu amigo, quem está te chamando é Deus. Isso que você está justificando agora, Ele já sabia que você tinha. Ele já sabia que você tinha essa dificuldade. Ele já sabia que você tinha essas limitações. Ele já sabia que você ia se justificar. Mas Ele está te chamando. Aproveita a oportunidade. Entenda, escute e veja. Neemias era o copeiro do rei. O rei abriu mão do copeiro para Deus gerar um construtor. Aí eu aprendo aqui algo interessante. Você acha que Neemias não era um excelente copeiro? Claro que era. Você sabe para que servia o copeiro? A profissão, o nome já diz. Ele servia ao rei no copo. Mas não era só isso. Para que servia o copeiro, meu irmão? O copeiro servia para provar a comida do rei, irmão Ulisses. Sabe por quê? O rei... O rei para não morrer envenenado, né? Muito bem. O rei tinha medo de morrer envenenado, assim, ó. E ele tinha o copeiro. Aí o copeiro comia da comida do rei, esperava-se um tempo. Se o camarada não morresse, o rei comia daquela comida. Neemias era o copeiro do rei, irmão. O rei abriu mão do copeiro para enviar para Jerusalém. Não significa que Neemias era incapaz do que ele exercia. Era uma pessoa de alta confiança do rei. Porém, Deus tinha algo maior para Neemias. E para isso, Jerusalém precisou entrar em um processo de desconstrução, destruição. Deus tem algo melhor ou maior para você. Não se justifique, dizendo: aqui está bom, aqui já chega, eu já faço muito, está bom demais. Não, Deus tem algo maior. Lhe capacita, lhe prepara, lhe chama, lhe orienta e diz: vai. Meus irmãos, Neemias entendeu que o chamado dele como copeiro já chega. Deus tinha um propósito para ele agora de construtor. Às vezes é assim. Tem pessoas que começam uma função na igreja
E vai passando 30, 50 anos naquilo. Mas tem pessoas que Deus está deixando aquela pessoa ali como um estágio, um momento de preparação, para elevá-lo para algo maior. Você já pensou o moral de Neemias como construtor de uma cidade? Ô irmão, o senhor é o quê? Eu sou o copeiro do rei. Excelente. Ô irmão, o senhor é o quê? Não, eu construí Jerusalém. Quem tem mais moral nesse negócio? Deus tem algo maior. Cabe a gente entender qual a hora de dizer basta para aquilo que a gente está fazendo, para dar voos maiores. Mas sempre que nós damos voos maiores, requer maiores desafios. Neemias foi a Jerusalém, mas deixou aqui família, parentes, conhecidos, pessoas que ele ama, e abriu mão e foi para Jerusalém. Você entendeu isso? Neemias era copeiro, mas Deus o chamou para construir. Perceba, o chamado não depende da posição, mas da possibilidade, mas da disponibilidade do Neemias. Ele era construtor na função de copeiro. Deus o chamou para cumprir uma missão. A questão é, muitas vezes a gente é preguiçoso. A gente é preguiçoso. Neemias nunca apresentou preguiça. Nunca. Perceba bem, Deus não procura os mais capacitados, mas capacita aqueles que escolhem. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós somos capazes. Mas Deus está nos capacitando para darmos voos maiores. A questão é, eu estou disposto a ser capacitado. A questão é que requer tempo, dedicação, empenho, oração, disponibilidade para isso. Parar para ouvir, parar para falar, parar para ver, parar para permitir que Deus nos capacite. Entende, irmãos? Quando eu não faço a obra de Deus capacitado e faço incapacitado, corre-se o risco de eu fazer a obra de Deus de uma forma não coerente. Mas se Deus permite que Deus me capacite, eu faço a obra de Deus com toda a qualidade, com todo empenho, com todo capricho, para a glória do seu nome. Amados, estou terminando. A ação, isso aqui é muito forte. A ação envolve, aliás, o chamado envolve ação, não só intenção. Mas, irmão, se Deus quiser, eu tenho intenção de ajudar. Se Deus quiser, eu tenho intenção de estar junto. Se Deus quiser, eu tenho intenção de estar próximo. Se Deus quiser, eu estou aqui. Intenção. Aí tem uma frase bem antiga, que eu não sei se é verdadeira ou mentira. Diz: de boa intenção o inferno está cheio. O que Deus quer de mim e você é ação. Você tem capacidade? Não, eu faço, mas não sei fazer bem não. E como é que você vai fazer bem? Fazendo como você sabe. Isso vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Com 7 anos de idade eu não tocava como toco hoje. Com 10 eu não tocava como toco hoje. Mas fui aperfeiçoando até ficar menos ruim como sou hoje. Eu só sei isso. Eu sou tão fraquinho, irmão. Como é que você fica forte? Repetindo. Quem foi para a academia já sabe. Quer pegar músculo? O cidadão lá, o professor lá diz: olha, 30 movimentos repetitivos de você levantar 50 quilos. Nessa máquina, aí daquela ali você faz coxa, esse aqui você faz ombro, aquele ali você faz as costas. E sempre, todo dia que você vai para a academia, é movimento repetitivo. Agora, quando você vê o resultado, rapaz, estou gostando do meu corpo, estou ficando movimento repetitivo. Vai ter uma hora que o instrutor não precisa nem chegar perto de você já sabe fazer. Nós precisamos permitir que Deus nos capacite dentro dessa incapacidade que a gente tem. Aí, pastor, eu não sei nada. Ótimo,
que aprende do zero. Eu sei muito pouco, ótimo, que aprende mais em cima do que você já sabe. A questão é, você quer aprender? Você está disposto a aprender? Está afim de aprender? O que está matando essa geração atual é que as pessoas não querem aprender nada. Eu pergunto propositadamente: você lê algum livro? Não. Você escuta alguma coisa? Não. Você está feliz na sua escola? Não. Você aprende alguma coisa quando vai à escola? Não. Como assim? Precisamos estar dispostos a aprender. Perceba bem. Quando você tem um propósito, vou encerrar com isso. Quando você tem um propósito na sua vida, aparece a oposição, José Pedro. A oposição parece, eita raça miserável. Essa oposição. Quando Deus tem um propósito na sua vida, tem gente que vai dizer assim: oxe, irmão, eu ouvi a verdade, mas não sei se é verdade. Quem vai dirigir o culto hoje? A irmã Serafina? Misericórdia. Eu nem vou lá. E a irmã Serafina, sim, irmão, ela até um pouco dia estava ali varrendo a igreja, demonstrou um desejo de cantar, cantou, que foi uma bênção, e foi. Mas ela vai dirigir o culto, vai prestar não. E o diabo usa essas pessoas para chegar no seu ouvido e dizer isso, para você dizer, já que a irmã Macroca disse que a irmã Serafina não. A oposição vai criticar você. Não sabe, não conhece, não faz, não vê, não entende. Está ali porque é puxa-saco, está ali porque acha que... Vai criticar, irmão, é normal a oposição criticar. Vai criticar. Aqui, a gente já ouviu tanta crítica do pessoal que estão vendo que o templo a gente está dando esses primeiros passos. Para que isso? Para que esse tamanho? Para quê? É muito gasto, é muito empenho. Esse lugar não precisa de um templo desse tamanho. E precisa de um templo de tamanho bem pequeno, quanto menor, melhor. Satanás, infeliz, miserável. Tem gente assim. Dá vontade de dar um cascudo santo. Os críticos aparecem. Os críticos aparecem. Mas quem tem um propósito na vida, um chamado, diz, não, Deus chamou para assim, vai ser feito assim, vai ser levantado assim, Deus quer assim. O diabo vai tirar você do fogo. Irmão, sabe quem está falando mal da senhora? Sei não. Irmão fulano. Sabe quem está falando mal da senhora? Sei não, o Beltrano. Não quero saber de ir para lá amanhã. Aí o diabo diz, ótimo, vou conseguir. Quando você está numa missão, vai aparecer isso. É normal. Fique tranquilo. Se não aparecer, você se preocupa. Mas se aparecer, fica tranquilo. Amém, irmãos? O propósito chamado está na sua mão. Peça para Deus lhe capacitar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos concluindo, Senhor, mais uma sexta-feira, para a glória do Teu nome. Os Teus filhos estão aqui, Senhor, para entregar, Senhor, com disposição nas Tuas mãos para o propósito. Pai, não permita que nenhum de nós façamos a Tua obra sem propósito, mas levanta, Senhor, desse exército, pessoas que estejam dispostas a fazer o Teu querer. Pai, abençoa o culto de domingo, Senhor, abençoa a live de sábado, e que o Senhor possa estar conosco. Livra, Senhor, a gente de todo mal, levanta pessoas para a construção, faz essa igreja crescer, prosperar e ser abençoada todos os dias, Senhor, e que logo estaremos inaugurando o templo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Domingo estaremos aqui, em nome de Jesus, e você diz...